Amados irmãos, é momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 30. Estaremos lendo o versículo 6 e o versículo 34. Êxodo, capítulo 6. Porás o altar defronte o véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Amém? Está certo aí? Tá? Êxodo 30, versículo 6. Agora Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Amém? Se você puder, cumprimenta quem estiver do seu lado, diga para ele, diga para ela: Deus tem uma palavra. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos falar de um assunto que todos nós sabemos, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas sentem uma grande dificuldade de colocar em prática este ensinamento, que é indispensável para a vida da igreja, para a sua vida. E dentro desta mensagem, eu quero falar sobre a importância da oração, e quero falar também quais são os ingredientes, as substâncias necessárias para que a sua oração ela venha ser ouvida por Deus. Eu tenho certeza que talvez no final dessa mensagem, e com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo, nós possamos ter uma boa compreensão como nós devemos orar, ou quais são as orações que realmente Deus ele ouve, e quais são os elementos realmente indispensáveis para que a nossa oração venha a ser uma oração bíblica, uma oração que venha a ser realmente ouvida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o que esse texto está querendo nos levar. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele disse a Moisés: construa o tabernáculo para que eu possa estar no meio do meu povo. Então Deus, ele determinou como que o tabernáculo seria construído. Ele determinou que no lugar santo
haveria um altar de incenso, onde o fogo jamais deveria ser apagado. E a ordem de Deus para Moisés era esta: o incenso deveria queimar continuamente. E eu quero que os irmãos compreendam que o incenso é o símbolo das nossas orações. Quem me compreende aqui? Amém? No livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, presta atenção: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso é o símbolo das orações dos santos da igreja. Quem me compreende? No mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 8, assim está escrito: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então nós estamos bem agora conscientizados que o incenso é o símbolo das orações da igreja. Amém? Quem está me compreendendo? Então, meus amados irmãos, quando nós somos levados aqui neste livro, neste capítulo, nós podemos observar como que o nosso Deus é criterioso, como o nosso Deus é detalhista, como o nosso Deus é maravilhoso. Quanto mais eu estudo a Escritura, eu fico mais maravilhado com o Senhor. Nada do que está escrito aqui é por acaso. Nada. Deus, Ele é detalhista. Deus, Ele é bom, de muito bom gosto. Então, meus amados irmãos, nós observamos aqui no versículo 6 do livro do Êxodo que a oração ela tem que estar ou ser o centro da vida da igreja. Amém? Então, a centralidade da oração na vida da igreja, ela tem que ser algo real, verdadeiro. E quando nós observamos a construção do tabernáculo, e nós vamos aqui focar do lugar santo ao lugar santíssimo, então nós observamos aqui que quando o tabernáculo santo, nós observamos que quando Deus, o incensário, e quando o incensário foi construído, a estratégia, a orientação geográfica, onde o ser colocado. E o incensário deveria ser colocado geograficamente no centro. Repita comigo: no centro. Nós somos, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Que Deus, adoradores de Deus aqui. Nós devemos aspirar pela presença de Deus.
mais do que as suas bênçãos. O doador é mais importante do que... Então Deus, ele disse: o altar do incenso, ele deve mente no centro do lugar santo, a cortina que ao lugar santo dos santos, de frente à arca da aliança. Amém? Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que quando olhamos a palavra, os ensinamentos que nela está escrito, chegamos na conclusão que até os apóstolos entenderam muito bem isso, que eles deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. A oração, ela tem que ser ou estar em primeiro lugar em nossa vida. E no entanto, quando nós passamos a entender que a oração, ela tem que ser ou estar na centralidade, no ponto principal da nossa existência, nós passamos a caminhar de uma forma vitoriosa. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Um crente que não ora, ele está morto, é um cadáver ambulante. A palavra do Senhor nos afirma que a oração é o oxigênio da nossa alma. Assim como o seu corpo material necessita do oxigênio, a nossa alma, para haver vida, subsistência, é necessário nós termos uma vida de constante oração. Você pode observar que uma pessoa que não tem a oração como parte central da sua vida é uma pessoa que vive em um verdadeiro desequilíbrio. Em várias áreas. Porque você não vai vencer as lutas internas e externas com a força do seu braço. Billy Graham, ele disse: o sucesso do meu ministério foi oração. Por isso, meus amados irmãos, a oração é uma comunicação, um diálogo, uma conversa. E nós precisamos de compreender muito bem isso. Nós ouvimos sempre isso sobre o assunto de oração, mas pouquíssimas pessoas se tornam verdadeiros oradores. E quando você não ora e não busca, você não está, a oração não faz parte da sua vida, não está no centro, você não haverá sucesso. Não haverá sucesso. E nós vamos morrendo espiritualmente. E uma pessoa que não ora, ele se torna apático, gelado, frio, anêmico, anorexo. Uma pessoa que não ora e não tem comunhão com Deus, ele vai se esfriando, se torna um religioso. Conhece a igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Tem relacionamento com todos os membros da igreja, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ouve até o pastor pregar, mas não ouve o que a voz do Espírito está realmente ecoando dentro da sua alma. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de compreender que Deus, ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. E daqui a pouquinho estarei falando sobre 4 elementos indispensáveis que a sua oração tem que ter. Se a sua oração não tiver esses 4 elementos, essas 4 substâncias, dificilmente ela subirá diante do trono de Deus e Deus aceitará ou ouvirá a tua oração. Mas vamos caminhar em nosso pensamento.
A oração, meus amados irmãos, ela é indispensável na vida da igreja. O incenso deveria ser queimado. Presta atenção. O incenso deveria ser queimado pela manhã, pela tarde, continuamente. Foi por isso que Paulo disse: orai sem cessar. O incenso deveria queimar continuamente, de manhã à tarde, e não poderia nunca se apagar. Deveria queimar diante do Senhor. O fogo do altar nunca poderia ser apagado. O fogo da sua vida, do Espírito Santo, só pode ser apagado a partir do momento quando você deixa de buscar a Deus como você deveria buscar. Meus amados irmãos, havia uma ordenança para aqueles que cuidavam do tabernáculo. O altar de incenso, ele tinha que ser cuidado. Nunca poderia ser coberto de cinzas. Tinha que ser limpo constantemente. A nossa vida, ela tem que ser sempre limpa, purificada pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos a todo dia, a todo instante, estar nos rendendo diante do Senhor, nos humilhando. Porque, como sempre digo, nós somos homens imperfeitos pregando o Evangelho perfeito. Nós pecamos em pensamentos, palavras, obras e omissão. E nós precisamos sempre de nos render diante do Senhor, fazermos uma introspectiva diária e ver o que está realmente desagradando a Deus, reconhecendo as nossas falhas, a nossa pequenez, os nossos desvios, confessando e abandonando todos eles verdadeiramente. Por isso, meus amados irmãos, uma igreja que ora é uma igreja triunfante. E eu estou agradecendo a Deus diariamente, porque o nosso grupo de oração, ele tem crescido dia após dia. Eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus para que Ele possa tocar nos corações. E cada dia que passa, mais uma pessoa tem se agregado ao meu grupo de oração. E às 6 da manhã nós nos colocamos diante do Senhor, rogando a Deus a misericórdia, a graça, a bênção dele diária. E o Senhor realmente está despertando a igreja. A nossa vida só pode se tornar uma vida triunfante a partir do momento que você se tornará também uma pessoa dependente de Deus. Meus amados irmãos, a oração, ela é indispensável na minha e na sua vida. Os antigos puritanos, eles diziam: jamais poderíamos levantar pela manhã, ou deitar a cabeça no travesseiro à noite antes de dormir. Nós não podemos deixar de invocar o Deus dos céus. Antes de se levantar para o seu trabalho, a fazer qualquer coisa, ou até mesmo se deitar, você tem que estar tudo certo entre você e Deus, porque aquela noite pode ser sua última. E se você não estiver preparado, não haverá segurança. O Senhor Jesus, Ele foi o maior exemplo para nós. Ele buscava constantemente a face do Pai, não porque lhe faltava poderes para realizar milagres no dia posterior, mas ele orava constantemente porque ele gostava de desfrutar da presença de Deus. Às vezes nós, a igreja de hoje, tem mais prazer de ficar no computador 2, 3, 5, 6, 7 horas. Às vezes é o trabalho da pessoa, tudo bem. Às vezes ficamos horas vendo filmes, programas. Perdemos tempo demais com as coisas dessa vida, mas nós dedicamos pouquíssimo às coisas eternas.
Damos desculpas. Não posso ir na igreja não. Não posso orar, não tenho tempo. É só a corda apertar que as pessoas começam a orar. Fecha a porta, falta dinheiro, falta saúde, começa a desestrutura na vida sentimental ou familiar, aí começam a buscar Deus. Quando as coisas normalizam, rapidamente se esquecem dos seus compromissos. Buscam somente a Deus na hora que precisa, como se Deus fosse um garçom de luxo, atender os seus pedidos, e quando resolve os seus pedidos, você continua seguindo a sua vida como se Deus não existisse. Você só vai lembrar dele de novo quando a dor de barriga doer mais uma vez, ou os problemas bater na sua porta. E nós não podemos ser tão mercenários assim. Nós não podemos amar mais as bênçãos de Deus do que a Deus. Devemos amar mais a Deus do que as bênçãos. Bênçãos que eu digo concernente a esta vida, a este mundo. Mas a oração, meus amados irmãos, ele exige pureza. Você pode dizer, por gentileza, pureza? Deus, ele falou no texto, tem que haver pureza. Deus não agrada de uma oração com motivações erradas, amados. Diz o texto bíblico que o incenso precisava ser puro, santo e não estranho. Puro, santo e não estranho. Deus, meus amados irmãos, não aceita incenso estranho. Orações contaminadas às vezes pela vaidade, como aquele fariseu que levantou o seu rosto aos céus e clamou e orou para si mesmo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais pecadores, como esse sujeito que está aqui. Eu sou um dizimista, sou um ofertante, oro 2 horas por dia, jejua 2 dias por semana, sou religioso. Ele orou para si mesmo, enquanto aquele outro pobre coitado bateu as mãos no peito e disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aquele que subiu para orar, dependendo de Deus, saiu de lá justificado, enquanto aquele que subiu lá, justificado pelas suas próprias obras, pela sua própria, ou pelos seus próprios feitos, saiu de lá sem ser justificado. Meus amados irmãos, Deus não aceita incenso estranho, orações contaminadas pela vaidade, oriundas de vidas impuras, de corações impetinentes. A nossa vida tem que ser pura diante de Deus. Quem me compreende? Não adianta multiplicarmos as nossas orações. Não adianta você orar 2 horas, 1 hora, orar várias horas por dia, se a sua vida estiver fora da vontade de Deus. Nós precisamos de ajeitar o altar primeiro. Vocês lembram da história de Elias? Antes de pedir a resposta do céu, ele orou e colocou o altar em dia. E quando tudo estava pronto, clamou a Deus e o fogo desceu. Não adianta. As nossas orações jamais serão ouvidas enquanto você continuar vivendo na vida errada que às vezes estamos vivendo. Temos que tomar essa decisão. Queremos que Deus ele corresponda às nossas orações, mas nós não estamos dispostos a abandonar o adultério, a prostituição, os vícios, a mentira, o engano, a soberba, a desonestidade, a arrogância, e por aí vai. Não dá. Por isso, as nossas orações e o incenso tem que ser puro, santificado. Meus amados irmãos, nós precisamos de pedir a Deus para fazer um despertamento na nossa alma. Hoje, infelizmente, as pessoas, de uma forma geral, mundialmente falando, as pessoas têm muito pouco tempo.
Há uma correria frenética em busca das suas próprias realizações pessoais, em busca do dinheiro, do poder, da fama, da realização dos seus próprios sonhos coerentes a este mundo. Mas poucas são as pessoas que dedicam-se espiritualmente, iniciam o seu ano dizendo: Senhor, eu quero iniciar esse novo ano, mas eu quero terminar ele melhor do que eu iniciei. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu não tenho força para orar, então o Senhor me ajude, Senhor. Eu não tenho tido desejo de orar, mas coloca o desejo na minha alma para buscar-te. E quando eu estiver orando, o Senhor continua me mantendo em firme diante de ti, porque sozinho não consigo. Com a minha própria força, eu não conseguirei de forma nenhuma dar um passo à frente. Sou dependente de ti. Então me dá dínamos, me dá gás, me dá fogo. Incendeia minha alma e coloca o prazer da salvação dentro do meu coração. Meus amados irmãos, ao longo da nossa existência, você não alcançará a perfeição, mas nós estamos no caminho dela. Quando nós vivemos em santidade, como a Bíblia orienta a nós vivermos, nós entendemos que o caminho da santidade é um caminho processual. Não adianta que Deus não vai entender. Tem pessoas que pensam assim: ah, eu tenho esse pecadinho, pastor, mas Deus vai me entender. Então não é necessário a Bíblia, né? Para que serve a Bíblia? Vamos jogar ela fora. Deus, Ele manda nós sermos honestos, somos desonestos. Ah, não, Deus vai entender. Deus manda não adulterar, mas estou adulterando. Mas Deus vai entender. Ah, estou prostituindo, mas Deus sabe a minha condição, né, pastor? Deus sabe, Ele vai me entender. Não vai entender coisa nenhuma. Se está escrito, nós temos que viver em santidade. Senão a nossa oração não subirá. Não subirá ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem me compreende? Meus amados irmãos, não adianta orar a Deus com nossos lábios se os nossos corações estão longe de Deus. Amém? Não adianta. Por isso que nós entendemos pela palavra que Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo. Quem me compreende? É um Deus santo, é um Deus zeloso. Você observa hoje em dia o desinteresse muito grande pela maioria das pessoas ao ouvir a palavra de Deus. Quando às vezes ouvimos, ou estamos diante de um filme, ou diante de uma visita, ou talvez na sala de espera para ser atendido por um médico, ou na fila de um banco para receber o nosso salário. Às vezes nós somos pacientes, às vezes intolerantes, mas nós mantemos a nossa posição ali. Mas às vezes quando nós estamos na casa de Deus para cultuar o Senhor, há muitas almas inquietas que não conseguem adorar a Deus de uma forma plena. Graças a Deus eu não tenho visto aqui. O povo tem melhorado, graças a Deus. Mas eu tenho visto em vários lugares cristãos que não conseguem estar dentro do culto conectados em Deus pelo menos 2 horas. Às vezes está dentro da igreja, mas olhando ali o seu celular, conversando um com o outro, mandando uma mensagem, vendo as mensagens que estão chegando, coloca um vibração ali, não sei bem o que chama, e ali fica o meu mais preocupado com aquilo que está acontecendo exteriormente do que o que está acontecendo interiormente. E às vezes entram na igreja e saem tão vazios quanto entraram, porque não vieram adorar a Deus da forma que Deus Ele que determina. Quem me compreende? Vocês acham que estou sendo muito radical? Se você estivesse diante de um juiz, e ali haveria um promotor, e os advogados numa certa audiência, o seu telefone atende, você olharia para o meritíssimo e dizia para ele: olha, meritíssimo, por gentileza, só um segundo que eu vou atender meu telefone. Você faria isso? Mas com Deus você faz.
Você não faria assim: olha, excelentíssimo, eu vou no banheiro rapidinho, tomar uma água, e daqui a pouco a gente continua essa audiência aí. Mas muitas pessoas levantam no momento da palavra, não têm reverência durante o culto, estão totalmente inquietos, porque suas almas estão realmente completamente vazias. Quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, amados, você vai perceber que muitas batalhas que você está travando diariamente vão ser vencidas. Pastor, como que eu vou vencer a dificuldade que eu estou enfrentando na minha vida, relacionamento familiar? Oração. Eu estou precisando que Deus opere na vida daquele fulano, ciclano. Eu quero que Deus opere nessa área. O que eu devo fazer? Oração. Nós precisamos de falar com Deus. Nós não podemos continuar dando ombros rebeldes a Deus dessa forma que nós estamos dando. Precisamos de seguir e servir a Deus com reverência. Pessoas conhecem a palavra, estamos ministrando a palavra, mas muitas pessoas ainda protelam em tomar suas devidas decisões concernente às coisas tão importantes, indispensáveis em sua vida, do que é colocar a nossa vida diante do Senhor. Quem me entende? Adianta eu falar assim: Deus, eu te amo, Senhor. Adianta você adorar Deus com os lábios: eu creio em Deus, acredito em Jesus, acredito na Bíblia, vou na igreja, dou os meus dízimos. Mas você está vivendo na prática do erro, e você sabe. O que Jesus disse para aquela mulher indigna, aos olhos da maioria, aquela prostituta? As pessoas queriam matá-la, apedrejá-la, mas Jesus disse para ela o quê? Onde estão os seus acusadores? Foram embora. Se eles não te acusaram, tampouco eu te acusarei. Vá, presta atenção, vá e não peques mais. Você quer estar justificado diante de Deus? Quer que as suas orações venham a ser ouvidas diante de Deus? Não volte à velha prática. Peça a Deus para te ajudar. Quem me entende? Amém? Não desista. Mesmo cheio de falhas, cheio de defeitos, não desista. Continue na presença do Pai. Confesse ao Senhor e siga avante. Eu quero falar rapidamente sobre os componentes indispensáveis na oração. Se você não tiver esses 4 componentes, dificilmente a sua oração poderá subir. Vamos lá no texto. E disse mais o Senhor a Moisés, no versículo 34: toma substâncias odoríferas, estoraque, onixa ou ônica, gálbano e sal. Então esta é a lei do perfumista. Você quer saber qual que é a fórmula do perfume do tabernáculo? Que Deus ele deu a fórmula. Foi Deus que desenvolveu essa fórmula. E Moisés teve que fazer da forma que Deus determinou. Teve que ter essas 4 substâncias. A primeira substância é estoraque. O que é estoraque? É um arbusto. É um arbusto que você extrai dele a substância sem fazer nenhuma incisão. Eu vou explicar. Por exemplo, eu não sei se todos já viram aquela grande frondosa árvore conhecida como seringueira. A seringueira, por exemplo, é necessário que os trabalhadores façam uma incisão nela, um corte,
fazendo um reguinho e colocando um recipiente para poder capitalizar a substância que ali vai caindo. É assim que é feito. E há vários círculos que são feitos. Da forma que vai extraindo a substância, ele vai pegando o material e leva ele. Essa é a seringueira. Um exemplo. Mas estoraca é diferente. Ela produz essa substância como se fosse uma borra gelatinosa. E você pode chegar perto da árvore e pegar com as mãos. E quando ela é levada ao fogo, tem um cheiro gostoso, aromática. Quem me entende? Amém? Ou seja, se a seringueira é necessário fazer uma incisão, fazer um corte para extrair a substância, a estoraque, ela proporciona o seu nutriente valoroso espontaneamente. O que isso quer dizer com oração? A oração, ela tem que ser produzida através de nós espontaneamente. Você não pode orar porque você tem que orar, ou porque você ora porque está precisando de orar, ou porque você ora porque você está precisando de um socorro de Deus. Não, as orações brotam espontaneamente no coração de um verdadeiro adorador. Por quê? Porque ele é um dependente de Deus. Ele é o perfume. Quem me entende? Amém? Então tem que haver o quê? Espontaneidade, não é por força. O verdadeiro adorador, ele ora não porque está buscando a Deus para poder usá-lo, ou porque está buscando alguma bênção. Não, ele ora porque tem prazer de estar na presença de Deus. É como Davi: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. É como Jesus, quando o pai sentiu momentaneamente a ausência do pai, ele falou: Pai, por que me abandonaste? O adorador, ele é dependente, ele ora espontaneamente. Na boca dele está altos louvores. É impossível você conversar com um verdadeiro adorador mais do que 15 minutos e ele não mencionar Deus no negócio. É impossível. O príncipe dos pregadores do século XIX, Spurgeon, ele disse: em 45 anos na presença de Deus, eu não passei mais do que 15 minutos sem pensar no Senhor. Será que nós temos realmente essa característica espontânea de buscar ao Senhor? Vamos para a segunda substância. A palavra nos fala aqui: onisha ou ônica. O que é isso, pastor? Onisha. A onisha, ela é extraída através do molusco marinho. É pega a parte dura da concha e é raspada, é lixada. E depois que está totalmente lixada, fica aquele pozinho. E quando aquele pozinho entra em contato com o fogo, sobe um cheiro agradável, gostoso. Então Deus, ele disse: eu quero estoraque, eu quero onisha, ou ônica. Eu quero que venha ter essa substância. O que isso quer dizer com oração? Muita coisa. Assim como os israelitas necessitavam de mergulhar nas profundezas para extrair esse molusco, nós também, quando orarmos ao Senhor, precisamos de orar com profundidade. O que é você orar com profundidade?
é você não ser repetitivo, fazendo uma reza todo dia. Você já conversou com uma pessoa que toda vez que você encontra com essa pessoa, ele conta a mesma coisa? A mesma história? Pelo amor e pelo respeito, você ouve. Mas imagina você ouvindo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ninguém merece. Imagina Deus ouvindo uma reza. 70 anos a mesma coisa, a mesma landainha. Haja coração. Ele mesmo disse, eu não aguento. Oração não é isso, não é reza. Não é algo que você pode copiar. É algo que sai da tua alma, sai com profundidade. Você fala aqui dentro da alma. Por isso que o verdadeiro adorador, ele não escolhe palavras selecionadas. Ele fala no íntimo da alma, na maior simplicidade possível, e Deus vai te entender. Eu não preciso de usar palavras profundas dentro do nosso vernáculo para poder impressionar a Deus. Ou augusto, majestoso, enaldecido Deus. Não, também não vou chamar o cara lá de cima, né? Mas precisamos de ter respeito, mas temos que ser verdadeiros, autênticos, quando orarmos e falarmos com Deus. As pessoas às vezes estão passando determinados problemas, ao invés de se prostrarem perante Deus e abrir a sua alma e falar com Deus com profundidade, não, procura as redes sociais para se desabafar. Procura o fulano, o ciclano, não que ele não possa te ajudar em alguma palavra. A comunhão é salutar, mas acima de tudo e sobretudo, não há uma pessoa melhor para você falar do que a Deus. Então Deus, ele procura orações com profundidade. Quem me entende? Com profundidade. Oração superficial, oração oca e vazia, Deus não gosta. Terceiro elemento, está com paciência para ouvir? Estou acabando. Amém? Eu falei sobre o estoraque, ônica e gálbano. O que é o gálbano? Gálbano é um arbusto que você pode encontrá-lo somente no deserto. O gálbano, você pega as folhas do gálbano secas e coloca ele dentro de um recipiente, e você começa a amassá-lo, quebrá-lo. E quando você começa a quebrar ele, amassá-lo, fazendo tipo uma pasta medicamentosa, ele começa a exalar o cheiro agradável dele. Quem me entende? Então, pastor, o que tem a ver o gálbano com oração? Tudo. Deus não fez nada por acaso, não colocou aqui nada por acaso. Assim como as folhas do gálbano precisa de ser quebradas para poder você extrair o perfume aromático, para que a sua oração possa ser ouvida por Deus, tem que haver quebrantamento na sua alma. Tem que haver quebrantamento. Irmãos, conta-se que os antigos cristãos, eu estou falando antigos cristãos há 40 anos atrás, 50. Conta-se que os antigos cristãos, quando vinham aos cultos, traziam em mãos, na mão direita trazia a Bíblia, na mão esquerda trazia uma toalha. Pergunta por quê? Para que toalha? Para limpar o suor? Para limpar o banco empoeirado? Porque naquela época às vezes não tinha uma cadeira confortável? Não. Para limpar as lágrimas.
Aí as pessoas, a maioria das pessoas vem para os cultos, não há lágrimas, não há quebrantamento. Vem para a igreja às vezes para fazer um negócio. Vai contar com fulano lá, vou negociar, marcar um encontro. Para ver o fulano e ciclano, vou lá marcar presença. Senão que o pastor vai pensar de mim, daqui a pouco vai pensar que eu estou desviado. Não. Então, meus amados irmãos, nós precisamos quebrantar a nossa alma. Precisamos de pedir a Deus para despertar nossa alma. Quando colocamos os pés na porta da igreja, temos que clamar antes de sair de casa: Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Talvez você não valoriza isso, talvez porque você não entende. Você não entende porque nós devemos estarmos quebrantados diante do Senhor e nos alegrarmos aqui na igreja. Você está com essa cara feia, amarrada, às vezes com o coração totalmente rancoroso. Não abra a alma para adorar o Senhor. O seu corpo está aqui dentro da igreja, mas a sua mente está lá fora, alimentando ainda das preocupações, porque você não confia que o Deus Todo-Poderoso pode resolver a sua situação. Precisamos de entrar para a presença de Deus. E você tem que entender, você está aqui, amados, você pode estar vivendo uma prova. Você pode estar sendo privado de um monte de coisa, até mesmo não ter alcançado tudo que você planejou. Mas presta atenção, se você está na presença de Deus e você é um eleito de Deus, glorifique o Senhor por isso, porque você não estaria na presença de Deus se Deus primeiramente não tivesse te chamado. Não vos engane. Ninguém que vem para a presença de Deus venha por livre e espontânea vontade, porque a nossa própria vontade carnal é satisfazer as nossas próprias concupiscências. Mas Deus nos amou primeiro. Deus te escolheu, não é porque você é uma pessoa ou se considera honesta. Deus te chamou não porque você aparentemente é uma santa, um santo, porque você é pecador como qualquer um ser humano. Ninguém pode bater no peito e achar que é melhor do que ninguém, porque não é. Não é. Os apóstolos, Pedro e João, estavam subindo às 3 para orar, às 3 horas da tarde para orar. E depois que o milagre foi efetuado sobre aquele paralítico, ele disse: não temos ouro nem prata. E ali, agarrou no braço dele, pulou, saltou, chegou no templo. Lá todo mundo ficou espantado com um milagre enorme que aconteceu. E todo mundo com os olhos esbugalhados, olhando para os apóstolos. E Pedro falou assim: por que vocês olham para nós como se nós fôssemos anjos? Como se nós fôssemos super-heróis, seres totalmente sobrenaturais. Por que vocês olham para nós dessa forma? Deus não curou esse pobre homem por causa da nossa santidade, mas curou por causa do nome de Jesus Cristo. Você está na presença de Deus é porque Deus te trouxe. Deus quebrantou, inclinou o teu coração a servir a Ele. Deus, Ele tirou a obscuridade dos seus olhos. Deus arrancou as traves nebulosas que nos impediam de vislumbrar e visualizar as grandezas do eterno. Foi por isso que Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele disse: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedis ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Quem me compreende? Tem que haver quebrantamento. Vão repetir? Espontaneidade. Ah, o gato comeu a língua, está com fome, né? Daqui a pouco tem lanche. Amém? Mais uma vez, vamos ver se pega fôlego aí. 1, 2. Espontaneidade. Bom, vocês estão fortes. Então a oração tem que ter o quê? Primeiro ingrediente:
espontaneidade, ou seja, tem que ser uma oração espontânea. Glorioso é, nós temos um lugar seleto, separado, exclusivo, diariamente para falar com Deus. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Deus, ele ia todo dia na viração da tarde para falar com o casal. Bacana. Você ter aquele lugar igual o Daniel tinha, igual o Davi tinha, é muito bom. Mas você não está limitado somente naqueles horários que você escolheu para orar. Mas você pode estar no seu trabalho, você pode estar na fila do banco, você pode estar na rua, andando de táxi, de avião, em qualquer outro lugar. Mas ao mesmo tempo a sua mente ligada em Deus e falando com Ele a todo o tempo. Que glorioso. Tem que ser espontâneo. A oração tem que ter espontaneidade. Segundo lugar, tem que ter profundidade. Fala comigo, que coisa boa. Que coisa boa quando você conversa com uma pessoa e a pessoa é um diálogo agradável. Você pode aprender o que dentro daquele diálogo ali. É coisa boa, né? Tem pessoas que você senta para conversar, você fica horas. Espera aí, vamos falar com Deus. Deus é o autor da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso companheiro, Jesus o nosso irmão. Vamos desfrutar disso. Temos que ser espontâneos para orar. Precisamos de ter profundidade para orar. Precisamos de haver quebrantamento para orar. Não haverá quebrantamento sem arrependimento. Tem que haver quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Vamos quebrantar nosso coração. Seu olho está igual o olho de vidro. O que é olho de vidro, pastor? Não lacrimeja. O povo de Deus não chora mais. Eu falei com Deus alguns tempos atrás, falei, meu Deus, segura a minha emoção, porque às vezes eu estou pregando, dá vontade de chorar e às vezes eu choro. E aí eu estava lendo alguns livros de alguns homens santos do século XVI, eu percebi que eles também passavam por isso. Eu falei assim, então não sou anormal. Eu não só transmito o que Deus está mandando, mas também sinto o que Deus está falando. Isso é glorioso. Você sentir a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Amados irmãos, vamos nos deleitar mais na presença de Deus. Então eu falei 3 elementos aqui, eu vou concluir agora em 1 minuto. Tem gente que olhou e falou assim, duvido. Glória a Deus, é uma revelação. Vamos lá, o último elemento é o sal. Fala comigo, o sal. Presta atenção, a oração tem que ter o quê? Vamos de novo? Bacana, espontaneidade. Segundo, bacana. E o depois? Muito bom, guardado direitinho. E quarto lugar, sal. Fala comigo, sal. Tem que ter sal. O sal é o símbolo do ser humano. O sal tem várias funcionalidades, várias. Mas dentro dessa aplicação eu quero somente falar desses 3 rapidamente. Primeiro, o sal impede a decomposição. Ou seja, nós somos homens pecadores. O que faz que nós não venhamos apodrecer espiritualmente em vida? É o sal. Amém? Ele que nos proporciona o equilíbrio. Amém? Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem o poder de inibir o quê? A podridão. Tem o poder de inibir também o pecado. Amém? O sal, qual é outra funcionalidade acima de várias que tem, né? Dá sabor. Fala comigo, sabor. Você conversar com crente sal é uma beleza. É gostoso de conversar, ele é agradável, não é carrancudo, não é cara feia, mal-humorado, respondona, sem educação. Não. Agradável, tem uma temperança. Ele é temperante, porque o sal pode ser uma comida boníssima, mas se tiver um pouquinho a mais ou um pouco a menos de sal, ela se torna indesejável. Então o crente tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Quem me compreende? Amém? Sabor. Sabor. O sal, se tiver, o sal também dá sede, não dá? Qual que é a função dos crentes? Dá vontade outros crentes, outras pessoas que não conhecem a Deus também, de tomar dessa água salutar que nós tomamos.
Amém? Às vezes não é necessário nem você começar a simplesmente pregar e ficar evangelizando, enchendo a paciência de determinadas pessoas. Mas você é um sal, uma pessoa equilibrada, uma pessoa temperante, uma pessoa que tem o brilho de Deus. As pessoas olharão para você e vão falar assim: estou com vontade de ser crente igual ele também. Eu quero conhecer a igreja dela também. Ele é uma pessoa diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, ele se veste diferente, ele é calmo, é uma pessoa legal. Eu quero ser desse povo, eu quero viver nesse povo. Quem me entende? Amém? O sal, ele dá vontade também, né? Proporciona e provoca sede. Provoca também o desejo de outras pessoas a servirem a Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos começar a praticar mais sobre esse assunto de suma importância para a sua vida. Amém? Então vamos colocar em prática, porque Deus ele quer um relacionamento mais amistoso com o seu povo. Vamos começar a orar mais. E se você quiser fazer parte do meu grupo de oração, já passamos de 25. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai levantar um grupo muito grande, um exército de oradores juntamente comigo. Quem quiser, manda uma mensagem para mim e eu vou te incluir nesse grupo. E nós estaremos orando nesse horário, todos juntos de joelho, clamando em alto e bom som. Amém? Em nome de Jesus. Amados,